uma honra estar aqui presente junto a essa comunidade, né, composta de membros aqui da FEI, engenheirandos. Eu também, como engenheiro químico que sou, atuante há em torno de 13 anos na indústria química, mais especificamente na indústria de tintas, né? Já há alguns anos atuando na Raico, que é uma empresa especializada em resinas. Resinas tanto para o segmento de compósitos quanto para o segmento de coatings. Hoje aqui nós vamos abordar, é uma plateia, vamos dizer, diversificada. Então a ideia foi preparar uma apresentação geral. É uma primeira vista para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer esse interessante mundo das resinas para tinta em pó. A gente também vai dar uma passada pelas formulações, falar um pouco sobre tintas em pó também, e depois processos de aplicação. Não tenho realmente a pretensão de ir muito a fundo, mas dar uma visão geral, que talvez complemente para o currículo dos engenheirandos. Pode vir a acrescentar também para os fabricantes de tinta em pó, que também estão presentes aqui hoje, né? E espero que a gente possa discutir de uma forma aberta. Eu acho que não tem o menor problema ao longo da apresentação, se tiverem dúvidas, né? O que eu puder contribuir, estou à disposição. E é um papel muito interessante, talvez começar dizendo realmente do papel da revista Tintas e Vernizes, né, de propiciar esse tipo de aproximação. É fato, o mercado é carente de bons profissionais, é fato, o mercado está aquecido, está em busca de engenheiros, não só a Raico como outras empresas estão em busca de profissionais, sem dúvida, para comporem. É um momento muito importante que a indústria química no Brasil está vivendo, estamos em crescimento, estamos em expansão, não é diferente do mercado de tintas também, né? Então, e a FEI dando essa oportunidade também de uma exposição, uma aproximação maior. Falando um pouco, então, de resinas poliésteres sólidas, né? Vamos começar. Porque o que acontece? Na natureza você tem uma série de resinas, talvez as mais comuns, aí amplamente faladas, né? Os âmbares, né? Esse tipo de resinas que são encontradas na natureza. Esse tipo de resina não é utilizada atualmente, não é mais utilizada na indústria de tintas, né? O que a gente tem, sem dúvida, são resinas sintéticas, são feitas a partir de processos industriais de sintetização. Então, o que são as resinas sintéticas, né? São polímeros. Basicamente, são polímeros preparados via processos de polimerização, por adição ou por condensação. São dois processos que nós vamos ver mais à frente. Amplamente utilizadas na forma de soluções ou dispersões, na produção de revestimentos. Revestimentos num aspecto muito amplo, né, de aplicação, denominando seu tipo. Então, quando você vai numa loja, ou quando você, no futuro, quando for um engenheiro e estiver especificando, a resina na qual foi desenvolvida a tinta, ela dá o nome da tinta, uma tinta acrílica. Por quê? Porque ela foi composta com uma resina acrílica como base da sua composição, ou alquídica, ou epóxi, e tantos outros sistemas. Nós vamos ver mais à frente aí esses detalhes também. A resina é o componente principal, responsável pelo brilho e pelas propriedades físico-químicas do filme após a secagem. Ela é responsável por formar o filme que vai dar toda a resistência no sistema. E, obviamente, como eu comentei, acrílicas, alquídicas e tantas outras disponíveis no mercado. Falando um pouquinho da resina poliéster. O que é esse bicho, né? Poliéster, né? Aqui tem uma identificação, aqui uma cadeia para apresentar. O que é, então, a resina poliéster? É uma resina obtida pela reação de policondensação de poliácidos funcionais, ou seus anidridos, nós vamos ver mais à frente alguns exemplos, e poliálcois ou glicóis. Aqui, por exemplo, né, você tem aqui um poliácido, né, denominado aqui, que a gente chama de monômero. Acho que todos estão já habituados a ouvir a palavra monômero. O termo monômero está aqui. E aqui, no caso, um glicol, uma estrutura aqui com duas hidroxilas. E aqui o que acontece, aqui saiu um ponto de interrogação, mas na verdade é uma setinha. A setinha indica o caminho da reação, poliéster mais água. O que acontece? Durante o processo de fabricação, você tem essas duas moléculas se condensando, daí vem o nome policondensação. Esse processo especificamente é uma esterificação, porque ele ocorre entre um ácido e um glicol ou um álcool. Então você tem esse tipo de reação ocorrendo e gerando poliéster. Lógico que esse processo, a gente vai ver mais à frente, ele não se dá de uma vez só. Cada monômero vai reagindo, gerando dímeros, trímeros, oligômeros, até a formação da cadeia completa,
Esse processo todo de formação, a gente vai ver mais à frente, ele é acompanhado por variáveis de processo que a gente monitora até a formação do polímero por completo, que efetivamente é a resina para a gente usar na formulação das tintas. E é um processo que libera água. Água aqui com a setinha, saindo, sendo eliminada do sistema durante o processo, sendo retirada do sistema. Monômeros, os monômeros mais comuns utilizados para poliésteres. O etileno glicol, já estão vendo aqui de novo os grupos funcionais, aqui as hidroxilas, né, livres para reagir. É assim o processo que ocorre. O neopentilglicol, o ácido isoftálico, o tereftálico, já começamos a ver aqui o anel benzóico, e o anidrido trimelítico. É interessante que o que acontece, obviamente esses daqui são ácidos glicóis de escolha para a fabricação de resinas poliésteres. Nesse aspecto é importante para quem está no ramo da engenharia química e vai se aprofundar mais no campo da estrutura e propriedade de polímeros, porque a escolha desses monômeros vai ditar quais são as propriedades do polímero resultante, propriedades mecânicas, propriedades físicas que esse polímero vai apresentar. Aí tem uma tabela aqui que mostra, então, né, quando você quer montar. Basicamente é um trabalho de montagem de polímero. Né? Você tem os poliácidos, como a gente falou, o anidrido trimelítico, sigla TMA, o isoftálico, o tereftálico, adípico. E, por exemplo, alguns exemplos de poliálcois ou glicóis, né? O NPG, etileno glicol. E aqui a gente pode investir um pouco de tempo. Né? Por exemplo, o que acontece? Quando você vai especificar uma resina, especificar uma tinta para a sua aplicação, o que você deve levar em consideração? Qual que é o tipo de substrato que vai ser aplicado? Qual tipo de esforço ou resistência que esse revestimento deve possuir? Se vai ter um ataque ácido, exposto a um ataque ácido, exposto a uma radiação ultravioleta, exposto a um esforço, uma abrasividade maior? Tudo isso está ligado aqui, ó. Quando você já tem no componente da resina a elaboração da tua tinta final. Se eu quero uma resina com propriedades mecânicas superior, eu vou usar ácido atípico, eu vou usar o etileno glicol. Me dá propriedades superiores no meu polímero formado, que vai ser a base da resina, que vai ser a base da tinta. Para intempéries também, vamos usar o IPA, o NPG, resistência química. Essas barrinhas aqui significam que, vamos dizer, é indiferente. É indiferente, não é a principal opção de escolha. E custo. Obviamente, sempre você tem que levar em consideração o custo. Basicamente, é uma relação custo-benefício. O que vale mais a pena para você ter no sistema para atingir aquela especificação que você deseja. Então, aqui é uma visão geral, né, alguns exemplos da montagem de estrutura e propriedades. Aqui uma formulação. Aqui mais para frente a gente vai ver o que é esse TGIC. Okay? E aqui uma formulação, quer dizer, como é que se monta um polímero no processo de fabricação. A gente procurou dar um exemplo aqui, fechando a conta em 1 kg, mostrando os componentes, aqueles que a gente falou anteriormente. Entra água no processo, o neopentilglicol, um exemplo de glicol, ácidos, tereftálico, isoftálico, de acordo com o que você quer obter no teu polímero final. Um ácido pelargônico, para você aumentar a velocidade de reação, por exemplo. Fascate, também um catalisador à base de estanho, produto comercial. Anidridos, e por aí vai. Notem que essa formulação, você tem aqui um índice de acidez, que é controlado, uma faixa de acidez, que é importante, porque você tem no teu polímero final gerado, grupos carboxílicos ou hidroxilas, que vão efetivamente reagir durante o processo de reticulação, durante o processo de formação do filme. Isso vai estar abordado um pouquinho mais à frente. Então, você tem aqui o índice de acidez, como um item de controle de processo, especificação da resina, a viscosidade, normalmente em centipoase ou poase, é a unidade de medida, e o ponto de fusão, muito importante também para a determinação das características da resina. Bom, vamos então passar pelo processo de fabricação. Estou indo muito rápido, está uma velocidade boa, está legal? Então vamos lá.